Boa noite. Esse trabalho ele foi desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, PEN. Os integrantes do grupo são Felipe, Gabriel, Lucas e Yuri. Vamos tratar a respeito de uma análise do varejo online, realizando uma comparação entre a Amazon, AliExpress e Wish. O presente trabalho foi realizado com empresas do setor varejista que estão presentes no dia a dia do consumidor brasileiro, com o intuito de obtermos uma percepção mais apurada em relação à atuação dessas importantes empresas nos canais digitais. Sendo assim, a Amazon é uma empresa multinacional com grande atuação nos Estados Unidos e Brasil, tendo sede na cidade de Seattle, Washington. Ela é composta pela Alexa Internet e Internet Mobile Database e a A9.com. A AliExpress atua no ramo dos serviços do varejo online, tendo sua fundação em 2010 e que faz parte do grupo Alibaba. Trata-se de um grupo de empresas com sede em Hangzhou, China, de capital privado baseado no e-commerce na internet, incluindo sites online de business to business, serviços de varejo e pagamento online, tendo uma importante ferramenta de busca para compras e serviços de computação na nuvem centrados em dados. Já a Wish é uma empresa de e-commerce, tendo ampla atuação em praticamente o mundo todo. Ela tem sede em São Francisco, no estado da Califórnia, dos Estados Unidos. A empresa ela também foi fundada em 2010 por Pierre e Danny, funcionando como intermediária entre vendedores e compradores, onde o seu site é um grande catálogo de produtos. Dessa forma, foram realizadas análises comparativas entre as respectivas empresas, de modo que se possa entender o comportamento e influência delas dentro do mercado brasileiro no que tange às redes sociais. Também buscou-se identificar novas possibilidades para que os números possam melhorar e essas empresas performar ainda melhor dentro desses canais de interação com o consumidor. E por que o varejo? O varejo hoje ele está entre um dos maiores setores do mercado brasileiro, em que os consumidores brasileiros estão entre os maiores atuantes dentro dessas plataformas no mundo. O brasileiro enxerga o consumo varejista estritamente relacionado ao seu bem-estar. Em um primeiro momento, partiu-se do pressuposto que tanto o AliExpress quanto a Wish e a Amazon garantiam boa parte do fluxo de clientes nos seus sites provenientes de anúncios pagos. Também era esperado que a Amazon tivesse um fluxo maior de clientes devido à sua larga fama como um dos maiores players do mercado de varejo online. Era esperado que o AliExpress, por sua vez, não fosse um top player global, mas ainda assim tivesse uma boa fatia do mercado mundial e fosse relevante no varejo online. Já o Wish era esperado ser um player bem menos relevante quando se comparado aos outros dois. Com relação à procura da marca, a premissa da Amazon como o maior player entre as três foi confirmada, ainda mais no período de recorrente em questão, em que o serviço Prime Video tinha acabado de ser lançado no Brasil, o que resultou em uma alta procura da marca no Google, como demonstrado no gráfico. Já o AliExpress teve uma notoriedade maior mediante a abertura da loja física no Brasil, até se igualando em nível de procura no Google com a Amazon no começo do período analisado. Já o Wish se mostrou bem menos relevante tanto nas pesquisas e havendo praticamente ausência de notícias sobre a empresa no período. Para analisar os aspectos relevantes do site, como a qualidade de programação, facilidade de uso, custo de ads pago, entre outros, foram utilizadas ferramentas como Nibbler, Alexa, SEMrush, SimilarWeb e Website Garden. A Amazon foi confirmada como o maior player entre as três, ocupando a 12ª posição no ranking da Alexa. Seu número de domínios e de anunciantes é muito maior do que os outros dois concorrentes, o que leva a maior número de optimizações
que podia ser realizada no site. Apesar do seu tempo de resposta ser mais baixo, mesmo tendo maior número de visitas, essa característica provavelmente se deve ao fato da Amazon também ser uma empresa que fornece armazenamento por meio de servidores, garantindo um alto nível tecnológico para a melhor fluidez ao navegar em seus domínios. Do ponto de vista do tráfego, a maioria esmagadora é proveniente de tráfego orgânico e garante uma baixa taxa de rejeição, com um tempo médio de visitas de 7 minutos. O AliExpress, ainda que não tão relevante quanto a empresa da Seattle, conseguindo apenas um quarto do fluxo de visitas diárias, ainda assim fica no top 50 do ranking da Alexa. Uma característica marcante do AliExpress é que seu elevado número de propagandas na plataforma, chegando quase metade do número total de anunciantes. Apesar disso, o site alcançou a maior média de visitas na página, com quase 9 minutos e a menor taxa de rejeição, quando comparado aos outros dois analisados. Por último, a Wish confirmou ser bem menor que as outras duas varejistas, possuindo um número total de visitas abaixo de 100 milhões. O modelo de negócio da empresa de São Francisco se mostrou diferente das outras duas, baseando-se em anúncios pagos por meio de palavras-chave fáceis de ranquear com bom apelo às compras. Para o período analisado, nota-se que essas notícias divulgadas dentro desse período foram uma das principais responsáveis pelos resultados que obtivemos durante as análises. A Amazon Prime no Brasil faz varejistas perderem 5 bilhões de valor de mercado. Foi publicada em 10 de setembro de 2019. Já para a AliExpress, a inauguração da primeira loja física do AliExpress na Europa tem fila de 48 horas. Isso mostra a influência e o poder que essas plataformas elas têm dentro do e-commerce no cenário atual. As ferramentas utilizadas na pesquisa foram Nibbler, Google Trends, SimilarWeb, Rush, Alexa e Website Grader. Abaixo estão os dados coletados durante o período analisado, em que mostra a interação do usuário com as páginas nas 3 plataformas: Facebook, Instagram e Twitter. Ao realizar as análises As2B, para a Amazon, tem-se que hoje ela tem uma baixa interação no Instagram, baixa interação no Facebook e baixa interação no Twitter. O As2B deve ser que para Instagram ela deveria ser mais ativa, já que tem uma baixa interação. Para Facebook ela também poderia ser mais ativa e para Twitter também ser mais ativa nessas mídias. Já após a análise do AliExpress, nota-se que ela tem uma forte interação no Instagram, tem uma baixa interação no Facebook e uma alta interação no Twitter. Então, isso é o que é hoje, é o As Is. Já o As2B é que ela poderia manter essa interação, ela deve manter a alta interação no Instagram, deve ser mais ativa no Facebook e manter também a interação no Twitter com seus usuários. Para a Wish, o As-is dela é que ela tem uma baixa interação no Instagram, baixa interação no Facebook e baixa interação no Twitter. Então, o As-to-be é que ela deve ser mais ativa nessas 3 mídias sociais. Após a elaboração das análises, constatou-se que a Amazon ela ocupa a posição de destaque entre as 3 empresas analisadas, foi confirmada, sendo a empresa com o maior número de visitas, o maior número de anunciantes e o maior número de páginas, tudo isso com maior parte do fluxo orgânico. O AliExpress se garante como um player global, mas com área de atuação menor, mais proveniente em países subdesenvolvidos. Isso se dá pelo preço no site, trazendo a maioria das vezes alternativas chinesas para as grandes marcas consolidadas ao redor do mundo. Vale destacar que, junto com o aumento de qualidade desses produtos chineses, há também uma apreciação maior dos consumidores e impulsiona a expansão do AliExpress ao redor do mundo. Por fim, a Wish tem um caráter menos global, garantindo focos de atuação. Sua maneira de atuação se difere das outras 2 empresas anteriores por meio de ads pagos, com palavras fáceis de ranquear na busca ideal para a venda de produtos com ticket médio mais baixo.